Olá, pessoal, sejam bem-vindos ao nosso Fórum de Práticas do Cuidar 2. E nós vamos dar agora continuidade no conteúdo falando um pouquinho sobre as lavagens, né? Sobre as lavagens intestinais. Então, o que é a lavagem intestinal, né? Vai ser uma técnica que vai consistir na introdução de uma sonda, né? Ou de um enema, né? Por uma via retal, ou seja, via ânus do paciente, podendo ser medicamentosa ou não, a gente vai ver que existem vários tipos de enema, né? Para estar desobstruindo, ou seja, para estar liberando a luz intestinal, ou seja, o colo do intestino do paciente, para estar conseguindo fazer essa eliminação das fezes, ok? Então, aqui, ó, a gente vai estar fazendo essa introdução, né? Lembram? A gente tem o colo ascendente, transverso, descendente. A gente vai estar fazendo essa introdução com uma sonda até 10 centímetros, né? Até 10 centímetros aí para estar ajudando a amolecer, né? Liberar esses fecalomas, ok? Quais são os objetivos, então, dessa técnica? Aliviar a constipação, né? É um alívio para esse paciente, para estar eliminando, evitando a distensão abdominal ou ainda um excesso de flatulência, tá? A gente tem os carminativos que são relacionados à flatulência, aos gases, tá removendo sangue nos casos de melema, tá ainda preparando esse colo para algum procedimento cirúrgico, né, para o pré-operatório ou ainda para a realização de algum tipo de exame, a administração de medicamentos e para estar facilitando, né, essa eliminação fecal, o bolo fecal. Tem algumas condições que vão ser contraindicadas, né? Pacientes que acabaram, por exemplo, de fazer uma cirurgia de reto, vai ser contraindicado. Pacientes que tenham doença na mucosa retal também não vai ser indicado. Todavia, né, pacientes constipados, com pré-operatório, né, e foi prescrito pelo médico para fazer um tratamento, trato gastrointestinal, pode ser indicado ainda para eliminação de gases, tudo bem? Esses procedimentos, eles podem ser, né, Clister, que a gente fala, quando tem uma introdução de uma pequena quantidade, né, de quanto que seria essa quantidade, né, Pro? De 150 a 500 ml, né? Os enteroclismas, que a gente poderia ter aí até a administração de 1000 ml, né, de 1 litro de uma solução, ou ainda os flitenemas, né, que os enemas são uma solução que já vem pronta, né, industrialmente, que tem no máximo 500 ml de volume, né, aqui a gente consegue ver aí como seria, né, esses enemas, ó, tá? Quando eu tô falando em um enteroclisma, né, que eu tô falando em uma solução maior, um volume maior, né, 1 litro, é normalmente a equipe de enfermagem que faz o preparo. Então, ele despreza aí 200 ml do soro fisiológico e insere 200 ml de glicerina, né? E vai estar colocando tudo aí no catéter, preparando para estar realizando essa inserção, essa sondagem retal aí no nosso paciente. Aqui a gente tem alguns exemplos, né, de flitinema. É interessante, à medida que for apertando e amassando para conseguir introduzir todo o conteúdo. Essa aqui é a parte que é introduzida, né, no reto do paciente. Aqui ainda pode ser uma sondinha, que a gente tem que mais ou menos estipular em torno de 10 centímetros. A gente tem vários tipos de enema, né? Esses enemas, eles podem ser chamados de enemas de limpeza, né? Que eles vão estar promovendo, então, uma completa evacuação de fezes do colo e vão estar agindo por uma estimulação de peristalse, né? O que seja isso? Esses movimentos involuntários do intestino, né? Por meio de uma infusão de um grande volume de solução, né? Ou ainda irritando a mucosa. A gente tem também os enemas oleosos, né, que eles vão estar lubrificando o reto e o cólon, e assim as fezes vão estar absorvendo esse óleo e vão estar ficando mais macias, mais fáceis de sair, né, mais fáceis de serem eliminadas pelo paciente. A gente tem os enemas carminativos, como a Pro falou, que estão relacionados aí aos flatos, né, ao alívio da distensão gasosa, quando esse paciente está com muitos gases, não consegue eliminar esses gases,
né? É feito esse tipo de enema. Tem ainda os enemas de medicação, que são utilizados para estar reduzindo a quantidade de bactérias que tem no cólon, né? Normalmente utilizados antes de cirurgia intestinal. Enemas de bário, que vão estar auxiliando, né, no diagnóstico de inflamações do intestino. E ainda os enemas antiomíticos, né, que vai ter aquela finalidade de estar eliminando esse tipo de parasita. Qual que é o material necessário? O catéter retal, né, normalmente o 22 ou 24 para mulheres, 24 e 26 para homens, um impermeável, forro, né, a solução prescrita pelo médico, o suporte irrigador, uma comadre com barrinha, se esse paciente não conseguir deambular para ir depois até o banheiro, né, o lubrificante, que normalmente é utilizada a xilocaína para fazer essa introdução, biombo para não expor o paciente, e conforme a necessidade, aí, papel higiênico, né? A gente pede para que esse paciente consiga segurar ao máximo, né, esse enema, né, para ele fazer um maior efeito, mas muitas vezes o paciente não consegue. Gases e luvas de procedimento, né? Então, uma descrição rápida da técnica: lavar as mãos, verificar a solução prescrita, reunir todo o material, aquecer a solução a fim de evitar dor, né? Evitar dor nesse paciente, e ter mais conforto, conectar a sonda retal à extensão de borracha, né? Tá protegendo essa sonda e já tá fechando ela, né? Para ela não ficar vazando com essa solução. Retirar toda o ar que vai estar no equipo ali nessa extensão de borracha. Proteger a cama com impermeável para a gente não sujar aí o colchão, né? Para a gente estar mantendo a ordem do setor ali, do ambiente. Pedir para o paciente comunicar qualquer intercorrência, porque às vezes ele pode sentir muita dor ou ele pode sentir um outro tipo de desconforto, tá? Ainda pensando ali, falando naquela parte de aquecer, tanto para evitar a dor quanto para facilitar a entrada do líquido, ok? Colocar esse paciente em posição de Sims à esquerda, lembra, né? Com a perna fletida. Manter sempre ele protegido, deixar para fazer a exposição da região retal apenas, né, na hora, no momento da introdução. Aqui a posição de Sims, né, onde a gente vai conseguir melhor visualizar, então, essa região. Lubrificar aí a nossa sonda, né, em torno de 10 centímetros, não mais que isso, né, utilizando a xilocaína, né, com o gaze, calçar as luvas, envolver a sonda com o gaze para a gente estar marcando esse comprimento que vai ser introduzido, né, cerca de 10 centímetros, como a Pro falou, crianças um pouco menos. A gente vai estar afastando a região glútea, introduzindo a sonda, e depois que a gente introduzir a sonda, a gente abre aí o catéter, a pinça, né, o clamp que tem, e vai deixar o líquido escoar, né. Durante essa lavagem, né, a gente tem que observar as reações desse meu paciente, estimular ele a manter essa solução até que o desejo de evacuar seja extremamente forte, em torno de 5 a 15 minutos, né? Esse tempo ele vai estar permitindo que as contrações musculares sejam suficientes para estar produzindo um bom efeito da medicação. Por isso que é necessário que eles fiquem com essa medicação o máximo que eles consigam, tá? Ao término, tá pinçando a extensão, retirando a sonda no movimento único, né? Colocar o paciente na comadre ou falar para ele aguardar para ir no vaso sanitário, tá retirando as luvas e tá fazendo toda a anotação de enfermagem, né? O tipo, observando os aspectos dessas fezes, né? Então, isso acontece muito. Algumas observações. Nunca forçar a introdução dessa sonda, né? Mas retirar e ver se tá tendo algum problema, né? Se ela tá dobrando, se esse paciente está fazendo uma contração para não deixar você introduzir a sonda, pode acontecer. Orientar ele, então, em relação a reter esse líquido de 5 a 15, né? Orientar ele a não dar descarga, a gente precisa ver a coloração, o aspecto, o odor, né, dessas fezes nesse vaso sanitário, ok? Para a gente fazer a anotação de enfermagem. Quando a solução ela já vem em frascos próprios, né, como o enema, como é o mais utilizado, é feito a introdução só daquele bico anatômico, não precisa estar fazendo toda essa técnica
de sondagem, ok? Cuidados, né? Prescrições de enfermagem. Está orientando sempre o paciente, falando que gera um desconforto, né? Uma sensação de vulnerabilidade. Colocar esse paciente sempre em posição de Siemens, de preferência à esquerda, né? Com o joelho direito flexionado. Observar os aspectos e o volume do resíduo fecal e utilizar EPIs, né? Equipamentos de proteção individual. Alguns diagnósticos de enfermagem que a gente pode encontrar: constipação percebida, né, do meu paciente, né, que a gente vai estar verificando daí o controle intestinal, controle hídrico, tá fazendo uma educação em saúde. Em relação aos aspectos éticos legais, né, esse tipo de procedimento, essa técnica, ela pode ser realizada por qualquer membro da equipe de enfermagem, ou seja, um enfermeiro, técnico ou auxiliar, sempre com a supervisão do enfermeiro, né? Então, eles têm que estar a par dessa realização dessa técnica. E é importante lembrar das coisas que são necessárias estar registrando no prontuário, como a data e a hora, né, que foi realizado o procedimento, se foi necessário fazer uma higiene íntima depois do paciente, quais que foram as orientações quanto à finalidade desse procedimento para o meu paciente, o tempo que ele conseguiu reter esse líquido, né, ele não conseguiu reter nada, que tipo de enema, que tipo de solução foi carminativo, né, foi oleoso, se teve algum tipo de intercorrência durante a técnica, se o paciente está apresentando queixas. Aí agora a gente vai falar um pouquinho sobre os aspectos, né, das fezes, né? Como que ela pode estar saindo esse fecaloma, né, essas fezes, né? Aqui a gente tem um exemplo, né, estilo ovelhinhas, a gente fala cabritinhos, que significam que ela está extremamente ressecada, né? Quando a gente tem essas bolinhas ainda, só que de uma forma unida, a gente também fala que o paciente está ressecado, está faltando água, está faltando fibra, né? A gente fala que o aspecto ideal das fezes seria aquele aspecto aqui, ó, de sorvete de Mac, de sorvete de Burger King, né? Que tem aquela ponta, ok? Isso seria um padrão ouro das fezes, tá? E aqui o tipo 5, 6 e 7, formas mais aquosas em casos diarreicos, né? Tem uma escala que é muito utilizada, a escala de Bristol, né, principalmente em pacientes pediátricos, que fala um pouco sobre essas características, né? Tipo grumos duros separados, né, como nozes, como o aspecto que a Pro falou das ovelhinhas, são difíceis de eliminar, o paciente sente dor, incômodo. Segundo formato, tipo salsicha, né, porém grumosa. Terceiro formato, similar, só que com algumas rachaduras, então a gente ainda tem um ressecamento, né. Aqui já seria um padrão ideal, né, similar à salsicha, né. E aqui a gente já vê uns aspectos mais diarreicos, ok? Aí, em relação ainda às colorações, né, a coloração dessas fezes, tons esverdeados, podem estar limitando ou apontando, né, que a bile, tem alguma coisa impedindo que a bile torne essas fezes marrom, né? O mais comum é que elas estejam esverdeadas decorrente de uma diarreia, tá? Ainda pode acontecer, né, de um excesso de consumos verdes escuros favorece esse tom esverdeado. Ainda outras causas para deixar essa coloração esverdeada seria o uso de antibióticos, né, a ingestão de alimentos ou bebidas que contenham esses corantes verdes e principalmente nos bebês fezes verdes, ou nos bebês que também é um achado comum, principalmente sobre aqueles que estão só em aleitamento materno exclusivo, tá? Por quê? Porque ele ainda pode não ter uma flora totalmente desenvolvida. Fezes amareladas normalmente estão associadas a problemas, né, na absorção das gorduras, na digestão dessas gorduras. Normalmente esses pacientes, se eles começarem a observar que essas fezes estão boiando ou tem gotas, tipo gordura mesmo, eles têm que procurar orientação médica. Às vezes acontece uma vez ou outra, daí não é o caso, né? Às vezes é uma má absorção só da gordura, mas pode ser decorrente de uma patologia, como a pancreatite, doença celíaca e giardíase, né? Essas fezes amareladas, como a Pro falou, de forma esporádica, não tem grande importância, então.
A gente ainda tem as fezes escuras, né? Quando o paciente está suplementando ferro, por exemplo, as fezes dele tendem a ser bem pretas, bem fortes, bem características. Ainda no caso de úlceras gástricas ou de varizes esofágicas. Por quê? Porque o sangue coagula, né, e deixa essas fezes bem escuras, tá? Fezes avermelhadas, casos de hemorroida, quando a gente já está falando de algum problema ao final do intestino, né? Então, quando eu já estou falando lá no cólon descendente ou a parte final, reto e ânus, né? Tem algum tipo de hemorragia, essas fezes são em formato avermelhado. Se esse sangramento for em colo ascendente ou transverso, ela sai de cor escura, tá? Fezes brancas, né? Ou fezes muito claras, a imagem aqui não é muito boa, né? Pode ser o quê? A ausência da bilirrubina faz com que as fezes tenham uma coloração bem clara, né? Algumas vezes elas chegam a ficar brancas. Então, em alguns casos de doenças como cirrose ou hepatite, podem estar provocando essas fezes claras, né? Que podem estar associadas ao paciente ter icterícia, ou seja, ele está com aquele amarelão, tá? Então, por isso que é importante a gente verificar a coloração depois dessa sonda retal aí do meu paciente. Aqui é só uma charge, né? Como está o seu cocô, como é ele, né? A gente tem vários tipos aí, o amoroso, o AVC, leiam com calma depois, o bomba, né? O Tarzan, o teimoso, o cocofilho. Então é isso, gente. Que alívio, finalizamos o conteúdo. Qualquer dúvida, pode mandar mensagem no fórum, na sala de café ou tá mandando um e-mail para a Pro. Um beijo!